Pensando aqui em como que eu vou começar o vídeo. A few moments later. O teu amor chamou e eu regressei. Dun, dun, dun. Tá bom. Sim, gente. A gente vai falar sobre o filme da novela A Viagem. Olha, eu tenho muitas questões com isso aqui, né? Muitas questões, porque essa novela é, assim, ela é a queridinha do Brasil, então fazer um filme, tem várias coisas nesse filme aí que a gente precisa conversar, enfim, né? E é isso, roda a vinheta. Antes da gente começar a falar desse projeto aí que está dividindo opiniões, você deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem ama a novela Viagem, tá bom? Dá uma contextualizada caso você, né, esteja doidão de detergente aí. A Viagem é uma novela da Ivani Ribeiro que foi exibida pela primeira vez em 1975 pela TV Tupi e teve um remake em 1994, já na Rede Globo, né? A TV Tupi passou por vários problemas, vocês sabem disso, né? Ela teve incêndios, enfim. Não há um arquivo com todos os capítulos da primeira versão. Os que conseguiram ser salvos com todo esse problema do acervo da TV Tupi está na Cinemateca Nacional, né? Mas o remake feito em 1994, ele é um primor perfeito. Eu até já fiz vídeo sobre a novela Viagem, vou deixar aqui no card. Porque, assim, é uma novela, ela tem alguns problemas. Ela tem seus problemas, né? A gente já vai falar sobre eles. Mas é uma novela que é muito querida pelas pessoas, pela nação noveleira brasileira, sabe? Todas as vezes que a Viagem é exibida, as pessoas assistem, as pessoas sempre se emocionam com a morte do Otávio Jordão, com a morte do Alexandre, com a morte da Diná e também com a redenção do Alexandre, né, no mundo espiritual. E então, assim, é uma novela assim, que as pessoas amam. E cada vez que vai exibindo, eu até falei isso no outro vídeo, cada vez que essa novela é exibida, mais o Alexandre se torna querido, né? Mais as pessoas vão gostando ali do Alexandre Toledo. Eu era criança quando passou a primeira versão do remake, né? Quando passou o remake em 94, e eu tinha um pavor tremendo do Alexandre, porque ele realmente era muito assustador. E hoje já tem meme do Alexandre, tem várias coisas assim. Pensando nisso, fazer um remake, não sei se é a coisa mais indicada. Mas vamos ver aqui o que os estúdios Globo estão preparando para nós. Bom, essa matéria aqui da Veja é do dia 7 de maio. E aí ela tá fazendo um apanhado rápido sobre o que a gente já sabe da novela, né? Que vai ter essa adaptação e tudo. Aqui, segundo essa matéria da Veja, a roteirista desse filme é a Jaqueline Vargas, né? Que é a roteirista também de Floribela e também da série Sessão de Terapia da Globoplay, né? Com o divo Selton Mello. E que ela também foi colaboradora de Dona de Mim com a Rosane Svartman, né? Que é também uma autora de novela muito querida pela nova geração aí de noveleiros. Quem está confirmado até o momento era a Carolina Dickmann, que vai ser a Diná, o Pedro Novaes, que é, né, o Leonardo Ferretti em Três Graças, ele que vai ser o Alexandre, o Rodrigo Lombardi, que vai ser o Otávio, e o Emílio Dantas, que vai ser o Theo. E a Sara Antunes, que vai interpretar a Estela. E aí que vai contando a história, né? Como eu falei, é uma novela de 75. Na primeira versão, quem interpretou a Diná foi a Eva Vilma. E o Alexandre era o Everton de Castro. E assim, as cenas são muito... É muito diferente a abordagem, né? A família também não era a família Toledo, era a família Veloso. Então temos várias coisas diferentes
neste processo. Segundo aqui a CNN, as gravações já começaram. E aqui já tem a revelação de como é o Alexandre Toledo do Pedro Novaes. Que tá uma coisa assim, bem carregada, assim, uma vibe bem... assim, a maquiagem do Pedro Novaes, a gente vê aqui que tá meio... Aqui, ó. Meio... Como se tivesse necrosado, assim, também, né? Coisa que a gente não viu em 94. Mas a proposta é outra. E eu acho que isso é a coisa que vai ser mais complicada nesse filme. Porque existe um apego muito grande com o remake. Tem gente, o apego com o remake de A Viagem é tão grande que tem gente que não sabe, ou que está descobrindo agora, que a versão que a gente assistiu em 94 é um remake. Essa versão é uma versão muito querida. Então, assim, esse filme vai mexer com um fandom muito, muito complicado, sabe? Assim, deixando bem claro, Carolina Dickmann, o Rodrigo Lombardi, Pedro Novaes, e os outros atores e atrizes que já estão confirmados, cara... Eles são ótimos. O Pedro Novaes, eu estou amando ele em Três Graças. Ele, em Garota do Momento, também entregou bastante. Ele é um ator que veio também da Malhação, né? Se eu não me engano, ele foi o último galã da Malhação, né? Antes da Malhação ser retirada da grade de programação da Rede Globo. Mas, assim, que ele tem potencial para fazer o Alexandre Toledo? Sim. A questão é, ele vai convencer o fandom de A Viagem? Não sei, sabe? E não por causa dele, mas porque, gente, o Alexandre Toledo do Guilherme Fontes, ele é muito emblemático, sabe? O Alexandre Toledo tem várias cenas, assim, que ele tá lá obsediando as pessoas e ele fica zombando, sabe? Presta atenção na Andresa. A Estela é péssima conselheira. Eu posso ouvir a conversa das moças? Claro. Muitas das coisas que ele fez, assim, que foram lidas como coisas maldosas até, hoje as pessoas tiram muita graça, porque o carinho pelo personagem é muito grande, assim. Então, eu não sei se for uma boa ideia. Mas aí, quem sou eu, né, pra falar pra Globo não fazer alguma coisa, né? E aqui, segundo aqui o texto também fala, né, dando uma prévia da história, né? A história mantém a reflexão sobre destino, karma e a relevância dos laços afetivos na vida dos personagens. O longa-metragem transporta para os dias atuais a relação conflituosa entre Diná, Otávio e Alexandre, que será interpretado pelo Pedro Novaes. Todas as versões foram contemporâneas. A versão de 94 estava ambientada em 94, a versão de 75, mesma coisa. Então, isso aqui não me choca. Isso aqui acho que não é um problema, tendo em vista que, né, já é uma característica da própria obra. E aí, nós já temos uma polêmica aqui, né? A Fernanda Rodrigues, ela interpretou a Bia, que inclusive na última exibição da Viagem, as pessoas elegeram a Bia como uma das piores filhas da dramaturgia brasileira. A Bia é a filha da Estela, ela é sobrinha e afilhada da Diná. E ela é uma garota, assim, adolescente, ela tem ali tem a rebeldia normal da adolescência, mas ela não sabe por que o pai sumiu. Aí ela acha que é a Estela que tá mentindo pra ela não sabe que o pai é um lixo humano, né? Então ela se rebela contra a Estela, ela dá muito trabalho, ela começa a se envolver com um grupinho de adolescentes também, né? Muito complicados, que ficam bebendo e tal. A Viagem era uma novela das 7, então não ia ter, assim, coisas tão explícitas envolvendo drogas ou coisas assim. Mas fica subentendido que é um grupo complexo ali também por conta disso. A Bia é muito chata. E a Fernanda Rodrigues demonstrou que queria fazer a Estela, porque a Lucinha Lins, que fez a Estela, ela vai ser a Dona Maroca, que era a mãe da Estela, da Diná, do Raul e do Alexandre. E aí ela não foi chamada, né? Ela não ganhou esse papel.
E aí, aqui na matéria da CNN, né, a atriz Fernanda Rodrigues, de 46 anos, fez um desabafo num vídeo nas redes sociais. Fãs especulam que se trata do filme A Viagem, remake da novela que foi ao ar na Globo em 94. Tem uma coisa muito curiosa na profissão de uma atriz. Nem sempre os personagens que a gente mais sonha são os que chegam para a gente. Às vezes você sonha e idealiza, imagina cenas na sua cabeça, sente que aquele personagem nasceu para ser seu e ele não é, e tudo bem, porque a vida surpreende. Muitas vezes tem personagens que você nunca sonhou, nunca imaginou, e de repente eles viram personagens dos seus sonhos. Sonhos que chegam a você e você nem tinha pedido por eles. Acho que isso faz parte da beleza dessa profissão, entender que não é assim muito sobre controle, é sobre encontro, né? E aí ela continua aqui, né? Atuar também é sobre isso, é você estar disponível para o inesperado, porque nem sempre o papel que você mais quer é o que vai te transformar, e nem sempre aquilo que parece uma perda realmente é. Com o tempo eu fui entendendo isso, que cada personagem encontra o ator certo no momento certo. Muito resignada, mas assim, se realmente foi pro filme, eu acho muito injusto. Eu não aceito! Porque ia ser assim, ia dar um ar assim de justiça, né? Como se a Bia agora, né, fosse pagar pelos pecados dela, como se ela fosse entender a perspectiva da mãe dela, sabe? Uma coisa assim que só noveleiro vai entender assim o que eu tô falando. Porque é óbvio, né? São personagens e tal. Mas ia ser curioso a gente ver assim a Fernanda Rodrigues interpretando a Estela, porque seria como se ela estivesse ali tentando educar a personagem que ela foi, a menina que ela foi na novela de 94, sabe? Se isso aqui foi realmente sobre o filme, eu acho que realmente foi muito injusto. Foi muito injusto. Algumas coisas também têm sido questionadas, como, por exemplo, o Emílio Dantas ter sido escalado para interpretar o Theo, porque na história o Theo é mais novo que a Diná. E pelo que comentaram assim nas críticas, o Emílio Dantas e a Carolina Dickmann têm a mesma idade. Mas, claro, isso não é uma questão, né? Assim, nas novelas, principalmente novelas da época da Viagem, da primeira versão, era muito comum atrizes interpretarem mães de personagens interpretados por atores que tinham a mesma idade dela. Por exemplo, em Pai Herói, a Moná Delassie, que é inclusive a mãe da Cristiane Torlone, ela interpreta a mãe do César, que é o personagem do Carlos Zara, e os dois têm a mesma idade. Então, assim, isso não é uma novidade. Se a gente for pegar idades, né, aí o pessoal da caracterização vai chorar num cantinho, porque eles não vão nem poder trabalhar, né? E aí, teve uma outra matéria que saiu aqui no Notícias da TV, falando sobre os motivos que mostram que um filme é pouco para homenagear a viagem. Isso aqui é texto de quem ama a novela, com toda certeza. E aqui ela já fala, vale a pena fazer de novo. Gente, eu particularmente, vou ler aqui o texto com vocês, mas eu acho que é muito arriscado, sabe? Você mexer com algo que tem um apelo tão forte, né, no imaginário do público, é muito perigoso mesmo, assim, porque, por exemplo, o Pedro Novaes interpretando o Alexandre, ele não vai fazer o Alexandre do Guilherme Fontes, porque ele não é o Guilherme, entende? Mas as pessoas, quando forem ao cinema assistir o filme, elas vão esperar o Alexandre do Guilherme Fontes. E isso não é justo com o Pedro Novaes, tá? Isso não é sobre o Pedro Novaes, porque eu tenho certeza que ele vai fazer um Alexandre massa. Só que a gente vai mexer com um personagem que as pessoas gostam, e muito. Então você vai ficar esperando algumas coisas que ele não vai fazer, porque além de ser um filme, é um outro ator. Então não faz, pra mim, assim, gente, é muito arriscado. Assim, e antes que questionem, é óbvio que eu vou assistir esse filme. Com toda certeza eu vou assistir. Mas eu acho, assim, que vai ser muito complicado carregar isso nas costas, assim. O Pedro Novaes é um ótimo ator, mas eu tenho
Tenho, assim, eu tenho questões, assim, porque eu tenho apego com a novela e eu sei que eu não estou sozinha nessa. E aí é que ela vai falando, né, das razões, né, e falando da construção narrativa, da história. Para vocês que não sabem, a Ivani Ribeiro, ela se baseou em 2 livros do Chico Xavier para fazer a novela, para criar a história da novela, que é O Nosso Lar e A Vida Continua, que são 2 livros da mesma saga, mas e são do mesmo autor espiritual, que é o André Luiz. E antes dela fazer isso, ela consultou o Chico Xavier para saber se ele achava que era uma boa ideia fazer, e aí, com o aval do Chico Xavier, ela seguiu em frente, né? E aí, aqui, foi falando da versão perdida, que eu falei pra vocês. Esse ponto aqui da terapia do luto, eu acho que é muito importante mesmo, assim, né? Aqui do Seco, eu acho que é a que assinou, a colunista do Seco. Ela fala, né, sobre a questão do luto, né? Porque Diná perde o irmão, depois perde o Otávio, né? E ela passa por um outro processo também, que é o divórcio, né? Diná é uma mulher muito ciumenta, tem um casamento muito complicado, né? Então ela tem rompimentos e perdas muito pesadas num curto espaço de tempo. E aí ela fala, né, essa colunista, ela fala que isso é uma coisa boa, assim, como a novela fala sobre a perda. Eu tenho só uma única ressalva a fazer, que eu acho que a morte do Alexandre, ela pode ser melhor trabalhada, tendo em vista que hoje, né, quando a gente fala de prevenção, né, ao autoextermínio, enfim, né, a gente tem hoje muito mais conhecimento sobre o assunto, e eu acho que seria muito importante que o filme trouxesse coisas mais atuais sobre o assunto, tendo em vista que, né, é uma pauta muito importante, muitas pessoas passam ou passaram por isso em algum momento, e é muito pesado. Então, acho que falar sobre o luto, né, da morte do Alexandre, né, tendo em vista que é uma causa muito pesada, eu acho que seria mais responsável por parte dos roteiristas, por parte da produção do filme, trazer esse assunto com mais responsabilidade e também ter uma conscientização maior sobre isso, assim, sabe? Então, acho que seria mais... É a única coisa que eu faço de ressalva, porque em 94, em 75, o contexto era outro, né? O que se falava sobre esse tipo de morte era muito diferente do que se fala hoje, então eu acho que isso também deveria mudar. Acho que isso seria importante, né? E aí, né, temos personagens lendários, inclusive personagens como a Dona Guiomar, que é muito obsediada pelo Alexandre. Eu estou usando o termo obsediada aqui. Se você não é espírita, você talvez não saiba o que é, ou se você não assistiu a novela, é quando quando o espírito começa a tentar te controlar e, enfim, te manipular. E aí, na versão do filme, a Dona Guiomar não vai participar. E o Raul, ele também não vai aparecer. Então, a configuração da família núcleo, né, da família Toledo, já vai ser diferente também por isso. O Raul não vai estar presente. E aí, Dona Guiomar também, por tabela, não está. Dona Guiomar, Andresa, o pessoal lá da Fazenda, né, também não estará. E aí, temos aqui participações afetivas, que ela colocou aqui, né? E aí ela deixou claro que só a Lucinha Lins vai estar presente, né, do elenco de 94. Eu acho isso muito ruim, sabe? Eu acho que seria mais interessante que o elenco de 94 participasse de alguma forma, porque isso também ajudaria o público a receber a obra com mais amor, sabe? Teria uma abertura maior, assim, né? A Lucinha Lins vai ser a Dona Maroca, né? Que é a mãe da Diná. Cara, não é justo. Olha aqui, ó. Essa aqui é a foto da Estela e da Bia, né? E a Bia era o cão mesmo, gente. Era o cão, mas assim,
A Lucinha Liz e a Fernanda Rodrigues, elas fizeram, né? Tinha uma sintonia muito grande, assim, muita gente até achava que as duas fossem mãe e filha na vida real, assim, né? E elas não são. Então, assim, eu acho que... Eu não sei, gente, eu vou mentir pra vocês não, tá? Eu tô um pouco desconfiada. Aí eu peguei esse post aqui do Despertando Sementes pra mostrar pra vocês alguns atores que já estão escalados, né? Otávio Jordão vai ser interpretado pelo Rodrigo Lombardi. E olha, gente, o Otávio Jordão é o personagem mais lindo do Antônio Fagundes, tá? Você pode colocar aí Bruno Mezenga, o Ivan Meirelles, pode colocar aí, vai escolhendo aí, vai listando. O velho lá de Renascer, como é que era o nome dele, gente? José Inocêncio, você vai colocando, né? Porque o Fagundes, ele tem o seu charme. Mas nenhum dos personagens do Antônio Fagundes é mais bonito do que o Otávio Jordão. Ponto. E antes de ter procurado a moça para tomar satisfações, você deveria ter procurado o seu marido. É com ele que você tem que esclarecer as coisas. Agora eu sei que a gente já se conhecia de vidas passadas. Vidas passadas. Você acredita mesmo nisso? Antes não, mas agora eu tenho certeza. Você deve me achar uma pessoa muito covarde. Engano seu. Para mim você é perfeita. Cheia de vida. A mais sedutora, a mais linda, a mais apaixonante das mulheres do mundo. Dito isso, Rodrigo Lombardi, boa sorte. Porque assim, com todo respeito, tá? Mas você não tá no nível de beleza de Otávio Jordão, de Antônio Fagundes interpretando Otávio Jordão, você não tá. Gente, se você não viu a novela de 94, o Otávio Jordão, gente, ele tem, assim, uma presença, né? Como os homens héteros costumam falar, o cara é presença, entendeu? Ele não tem, assim, looks muito extravagantes, não tem, assim, aquela coisa de ostentar nem nada, mas ele é um cara presença. Ele é um cara top. Você olha para o Otávio Jordão, aí na novela já começa, vem aquela do Henrique Iglesias, do Julio Iglesias, perdão. Crazy. Dum, dum, dum. Nossa, gente, olha, não tem como. Isso aqui eu acho que já deu errado. E nem é pelo Rodrigo Lombardi, mas porque o Otávio Jordão do Antônio Fagundes é muito bom. Não tem como este homem, com todo respeito, não tem como o Rodrigo Lombardi superar ou chegar no nível de sensualidade de Otávio Jordão do Antônio Fagundes, tá? Não tem como. Aí aqui a gente já falou, né, do Pedro Novaes ser o Alexandre. O Alexandre, como mencionei, é um personagem emblemático, é um personagem que a cada reprise fica mais querido pelas pessoas. Eu acho que vai ser desafiador para o Pedro Novaes convencer a gente de que o Alexandre dele é massa, entendeu? Não por ele, mas porque existe um apego muito grande pelo personagem, tá? Mas eu acredito que ele tem chance de conseguir, porque o Pedro Novaes é um ótimo ator. Ele é um ator massa, eu gosto dele. A Diná vai ser a Carolina Dickmann. E eu acho que aqui não estamos perdendo, tá? Acho que a Carolina Dickmann é uma atriz massa. Acho que, tendo em vista assim, o histórico de personagens que ela já interpretou para fazer a Diná, eu acho que ela tá massa, porque a Diná é uma mulher ciumenta, ela não acredita em Deus, ela é super cética em muitas coisas, né? E eu acho que tá massa. Acho que para a Diná que precisamos, Carolina Dickmann tem potencial. Aí aqui, né, vai ser a Lucinha Lins, né, que vai interpretar a Dona Maroca, que na primeira versão foi a Yara Cortes, né, uma atriz sensacional, né? Aí eu achava ela tão fofinha que ela tinha umas bochechonas assim, ó, que Deus a tenha. Muito fofa, cara, muito fofa, muito fofa. Bom, a gente teve também confirmações de outras atrizes, como a Elise Pombal, que vai interpretar a personagem da Léa Garcia. E isso também abre um outro ponto, né?
A Viagem é uma novela muito criticada pela ausência de personagens negros. Principalmente, né, no núcleo espiritual, né? As cenas na colônia espiritual não tem personagens negros. Do lado de fora, a gente tem alguns personagens, mas são personagens mais... ou são coadjuvantes, né? Mas, por exemplo, na colônia, né, na colônia espiritual, que, né, embora não se fale na novela, mas tá bem claro que é de Nosso Lar que estamos falando, tem 2 personagens negros. Tem 2 pessoas negras no mundo espiritual todinho, assim. Vocês são de sacanagem! Até mesmo no Vale dos Suicidas, onde o Alexandre fica, não tem negros, só tem brancos. E lá na parte, lá no núcleo Nosso Lar, tem 2, que um é a Léa Garcia e o outro... Ai, como é que é o nome do ator? Eu vou colocar aqui. É esse ator aqui. E aí eles trazem muitos estereótipos bastante questionáveis e bastante problemáticos. E assim, são personagens que são muito problemáticos porque eles enganaram as pessoas, se passaram por pessoas ali, né, ciganas, tentando aplicar golpe. Gente, é muito problemática essa parte. Muito problemática. Então, eu acho que o filme, trazer a Belize Pombal, acho o mínimo. Porque a Belize Pombal é maravilhosa. Ela vai estar agora na Quem Ama Cuida. Estava no remake do lixo, chamado Vale Tudo, né, fazendo a Consuelo, e ela entregou ainda uma Consuelo de milhões. Ela já fez, ela estava também na primeira fase do remake de Renascer, e ela fez uma personagem incrível, assim, que ela era a mãe da Maria Santa. Cara, entregou cenas, assim, intensas, maravilhosas. A Belize Pombal é uma diva, mas ela não pode ser a única. Ela não pode ser a única. Eu acho que seria importante ter outros personagens negros, porque é uma novela que vai falar muito sobre a questão espiritual das coisas, mas a gente está vendo, né? E aí fica aquela mensagem, né? Então, se você vira um espírito, você deixa de ser negro, né? O que acontece, né? Eu acho que, gente, é muito problemático mesmo, assim. Na vila onde a Estela mora, não tem gente negra. Lá na fazenda da Dona Guiomar tem uma empregada da Dona Guiomar, que eu não lembro agora o nome dela, mas é essa atriz aqui. Não tem outras pessoas, não tem coadjuvantes. As pessoas que frequentam a locadora da Diná não são negras. Gente, isso tá bem questionável mesmo, assim. Então eu espero que na hora de selecionar outros atores e atrizes, né, que também façam essa justiça, porque eu acho que seria de bom tom que essa versão do filme, né, faça essa reparação, né? A ausência de pessoas negras no elenco de A Viagem é sempre muito questionada, e todas as vezes que a novela é exibida, sempre falam disso, assim, né, como não tem pessoas negras nem no mundo dos vivos e nem no mundo do além, né? Outra coisa, o Heriberto Leão já foi confirmado como o Dr. Alberto, né? Que é o personagem que era do Cláudio Cavalcante, né? Que é o médium que faz as sessões, as reuniões mediúnicas e tudo mais. Ele vê o Alexandre, ele consegue se comunicar com o Alexandre. Acho que o Heriberto também é um ator que vai entregar um bom Dr. Alberto, mas esse papel podia ser de um outro ator negro, podia ser um ator negro. Já que estamos fazendo novas versões, né? Até mesmo o Otávio Jordão poderia ser uma pessoa negra. Essa é a crítica que eu deixo aqui. Eu acho que vai ser muito complicado. Vou assistir, mas eu acho que vai ser muito complicado. Acho que é um problemão que arrumaram assim de graça. Mas aí a gente vê, né? Aí a gente vê aí o que o pessoal vai preparar pra gente, né? E você, o que você acha disso? Você concorda com o que eu falei aqui? O que você pensa a respeito? Você acha que tem chance desse filme dar certo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de ativar as notificações. É só clicar no sininho que tá bem aqui embaixo, gente. Tá? Porque aí quando sair vídeo novo, o YouTube vai falar assim, ó, saiu o vídeo aqui da Ana Comenta, ó. Dá uma olhada aqui.
Compartilha esse vídeo também com os noveleiros que vão acompanhar você no filme da viagem e que talvez teçam críticas junto com você. Ou chorem de emoção também. Vai saber. Até a próxima. Tchau, tchau.